Agora a gente fala com José Maria Silva, coordenador de alocação e inteligência da Avenue. Tudo bem, José? Bem-vindo aqui no Money e uma boa tarde para você. Oi, Muriel, boa tarde. Um prazer estar aqui consigo. Queria muito ouvir a sua percepção diante desses dados e o que você preferir começar. Talvez ADP ou dado de confiança do consumidor. Quais foram os dados que chamaram mais atenção na sua avaliação? Vamos lá. Eu acho que a gente constrói quase aqui uma narrativa que reforça aquilo que vinha sendo a perspectiva do Fed dentro do equilíbrio da balança de preocupações entre estar mais preocupado com a inflação ou mais preocupado com a situação económica e do mercado de trabalho. O Fed estava, de facto, dizendo que, olha, eu estou um pouquinho mais preocupado com a situação do mercado de trabalho e com a situação económica, então eu vou preferir dar continuidade a esse ciclo de corte de juros. Acho que os dados que a gente teve hoje, né, após vários meses, né, mais de um mês e meio aí sem receber dados económicos, reforçam essa visão. Né? A gente viu um ADP, dado privado ainda assim, mas que de facto mostra essa desaceleração do mercado de trabalho, começando a refletir que o mercado, que a gente já via que o volume de contratação ele tinha desacelerado, mas a gente não via um volume de despedimento, né? As empresas não estavam demitindo os seus trabalhadores, desligando os seus trabalhadores. Houve talvez o início, né, desse ciclo, e a gente vê agora um ADP e um mercado de trabalho ali entrando em território um pouquinho mais negativo. E o lado da confiança do consumidor, eu acho que por um lado era expectável, tendo em conta o shutdown, né, inclusivamente quando a gente olha o histórico e vê a contribuição que o shutdown teve para as perspectivas de confiança do consumidor no passado, elas tiveram um impacto efetivamente negativo, mas não foi só o shutdown. Né? Quando a gente olha para as perspectivas relativamente a trabalho, renda, situação financeira, e como você falou, tanto no presente como no futuro, ficou clara o panorama de que há de facto menor confiança, há um pessimismo alargado que ainda tem que ver com toda a situação das tarifas, da inflação, da incerteza do mercado e por aí vai. Então a gente vê de facto esses sinais de desaceleração que vão de facto contribuir para que a decisão do Fed agora na reunião de dezembro seja de continuar certamente nessa senda de corte de juros, cortando provavelmente 0,25 pontos percentuais. E é muito interessante, né, José, o movimento que aconteceu nas últimas semanas, desde a última reunião do Federal Reserve, porque a gente viu naquela última reunião, a gente teve Jeremy Powell falando muito claramente, olha, não, a gente não quer dizer que a gente vai ter corte em dezembro, o corte não está garantido. A gente viu o quanto o mercado sentiu esse impacto. Depois, vários dirigentes do Fed, ao longo das últimas semanas, muito divididos sobre esse corte ou não, até que o John Williams, né, o dirigente lá de Nova York, deixou claro que, olha, do jeito que está, deve ter corte sim em dezembro. E aí o mercado já se animou com essa possibilidade. A gente está de olho todo dia aqui no CME Group ali do Fed Watch para mostrar um pouco sobre a projeção. E a gente está com uma projeção de mais de 80% aí de corte agora na reunião de dezembro. O quanto que isso agora pode estar, inclusive, talvez melhorando essa perspectiva para o consumidor, essa possibilidade de corte de juros, porque a gente tem um Federal Reserve falando que, ao mesmo tempo, a inflação não está caminhando assim de forma tão rápida em direção à meta de 2%. Isso é o grande desafio do Fed, né? E aquilo que tem sido o debate constante relativamente àquilo que é o mandato dual que está, né, definido pelo Senado, em que o Fed de facto tem que, por um lado, se preocupar com a estabilidade económica do mercado de trabalho, por outro, o controle inflacionário, né, de evitar que os preços escalem de forma desenfreada, como aconteceu já ali durante o período do pós-pandemia. E com a inflação ainda longe da meta, né, ou ainda cerca de um ponto percentual acima da meta, a gente de facto vê que o Fed tem essa medida contraditória e parte das razões da queda da confiança do consumidor continuam sendo as preocupações com a inflação. Né? Então, por um lado, o Fed quer dar suporte à economia e ao mercado de trabalho reduzindo juros, sendo que isso, pelo outro lado, pode impactar negativamente a situação da inflação e botando aí um pouquinho mais de gasolina na fogueira. Então, eu acho que é esse equilíbrio, esse jogo muito difícil que o Fed está tendo que fazer
Eu acho que hoje, tendo em conta os dados que saíram, tendo em conta as perspectivas e tendo em conta o cenário do mercado de trabalho, que vem de facto mostrando alguns sinais de desaceleração e o ritmo de contratação caindo de forma significativa, eu acho que há argumentos para o Fed dizer assim, olha, eu vou olhar além desse dado de inflação, sendo que parcialmente esse impacto vai ser um impacto de uma vez, né? Vai ser uma tarifa que vai aumentar e depois eu vou mitigar esse fenómeno lá na frente, né? No ano a ano vai deixar de ser impactado, e eu prefiro controlar a situação do mercado laboral, a situação económica, dar suporte às pessoas, aos trabalhadores, aos consumidores, através da minha política monetária, cortando juros, aliviando um pouquinho a pressão por esse lado. Perfeito. E aí queria um pouco também entender um pouco sobre o cenário para o ano que vem, como é que vocês estão enxergando diante desse impacto tarifário ou não, e até queria entender como é que vocês estão enxergando da Avenue esse impacto das tarifas, porque nem o Fed está cravando que realmente a inflação do jeito que está pode ter um impacto por causa das tarifas. Então, o real motivo e o real impacto da inflação da forma como está, não está claro ainda que pode ter 100% relação com as tarifas, né? Essa dúvida está nos acompanhando ao longo de praticamente o ano todo, José. Eu acho que assim, a incerteza, ela continua sendo o nome do jogo, né? Acho que todo mundo está muito difícil fazer essa previsão, mas eu acho que quando a gente bota tudo na conta, acho que há duas coisas que a gente pode dizer, que é, primeiro, uma recessão, ela não parece sendo a aposta mais óbvia. Eu acho que quando você fala com todas as casas, nós inclusivamente, não botamos uma recessão na conta para o ano de 2026. Eu acho que tem espaço sim para uma desaceleração económica, principalmente derivado desta questão do mercado de trabalho desacelerando um pouquinho os impactos que isso pode ter na economia, mas eu não acho que a gente vá ter um cenário de recessão. E depois a gente tem muita coisa que a gente tem que botar na conta também relativamente à dinâmica. O consumidor, ele, apesar de desacelerando, ele continua forte e resiliente, né? E a gente vê também, pelo lado de investimento de capital, um fluxo de investimento de capital que ele pode ser muito benéfico ao PIB e à economia como um todo e pode vir a ter um ciclo de geração de emprego, como investimento em infraestrutura. A gente vai ter os impactos positivos que vão derivar do Big Beautiful Bill do Trump, seja por, né, o deferimento de CAPEX, né, a nível tributário, né, ou seja, as empresas vão poder beneficiar e mitigar os custos associados a investimento de capital dentro da sua coluna tributária. Então isso vai ajudar o lado dos investimentos, investimento em infraestrutura, investimento em energia, investimento em data centers e inteligência artificial, que todo mundo está vendo. Então acho que há motores, por um lado, que vão fazer esse contrapeso e a gente continua relativamente otimista frente à dinâmica macroeconómica para 2026. Há, obviamente, essas pressões de desaceleração, mas, por outro lado, a gente vai ter aí o tailwind, né, o vento de soprantes para ajudar, que vai ser o Fed tendo essa política monetária para ajudar e dar esse alívio para a economia. Perfeito. Outro ponto que eu queria entender, José, diante desse cenário, é qual o caminho que você entende até de crescimento da economia norte-americana com essas dúvidas. E, inclusive, a gente está dependendo muito dos dados, especificamente de dados de emprego, por exemplo, para ditar um pouco do caminho, mas a gente sabe, por exemplo, que os dados ADP estão mostrando o setor privado, vieram agora bem mais baixos do que a projeção que a gente estava vendo, talvez possam mostrar um pouco do caminho, inclusive para os dados públicos, que outubro especificamente a gente não deve ter, né? Então eu queria entender como é que vocês estão esperando o crescimento da economia norte-americana, mesmo que os dados de outubro fiquem aí com uma enorme dúvida. Eu acho que o final deste ano, a gente, para 2025, né, que você fala, eu acho que olhando para 2025, a gente ainda está vendo um PIB crescendo acima do PIB potencial e ficando ali acima dos 3%. Então, eu acho que isso ainda é um nível de crescimento e um nível de resiliência bastante sólido para uma economia de G7, uma economia que é a maior economia do mundo e continua crescendo acima do seu PIB potencial. Mesmo olhando para a frente, para 2026, a gente vê uma economia que continua crescendo sólida. A gente não tem uma previsão, não tem número cravado, mas na nossa análise a gente vê uma economia que continua crescendo acima de 2%, perto dos 3% em 2026, apesar da desaceleração. Então acho que mesmo com esse cenário, mesmo com essas projeções e mesmo com essa perspectiva de um emprego desacelerando, a gente vê que isso está sendo mitigado por outros fatores associados a investimento, principalmente investimento de capital,
que estão mitigando essa desaceleração. A gente não pode esquecer que uma grande parte, quase 70% do PIB americano, ele é composto por consumo, né? Então essa importância do mercado de trabalho, a importância da confiança do consumidor, os dados que a gente está falando aqui hoje, eles são muito importantes porque é esse consumidor que sustenta, né, a economia americana, que sustenta o mercado de consumo, que sustenta a atividade económica. Então a gente tem que ver essa resiliência desse consumidor. A gente continua vendo até agora, inclusivamente os dados das empresas de retail que reportaram, Walmart, de bancos, mesmo olhando a inadimplência de crédito, por aí vai. A gente vê sim alguns cenários de fraqueza, aquilo que está ficando conhecido agora no mercado americano como o K-shaped economy, né? A economia em K, que tem uma parte do consumidor que de facto mais baixa, do segmento mais baixo, que está sofrendo, mas uma parte da economia do consumidor de classe média e classe média alta, e principalmente o de classe alta, que se a gente botar todos esses na conta, ele representa quase 70% da totalidade do consumo, que ele está numa situação muito mais favorável, muito mais confortável, com um nível de poupança bom, sem inadimplência, né, com uma situação de crédito e de património que está estável. Então, há quase duas Américas, há duas economias nos Estados Unidos. Como é que elas se vão comportar ao longo do próximo ano? Vai ser a grande dúvida, principalmente por esse lado do mercado de trabalho, o que é que vai acontecer. E ainda olhando para o futuro, José, queria entender a percepção de vocês com relação à falta de dados, especificamente do mês de outubro. O quanto que isso pode ter realmente um impacto? Porque a gente sabe que alguns dados a gente pode ter, inclusive do setor público, mas por causa do shutdown de 43 dias não foi possível nem mesmo coletar essas informações. Então vai ser difícil realmente trazer um plano e mostrar como é que outubro se comportou. O quanto que isso, no retrato realmente do mês do ano de 2025, pode ter um impacto. Isso pode impactar para a economia num curto, médio, num longo prazo? Vocês enxergam isso? Olha, eu não acho que tenha um impacto, eu acho que está no preço, eu acho que basicamente o mercado já assumiu que os dados do mês de outubro e possivelmente do mês de novembro eles vão ser ruins, não tem como. A gente simplesmente tem que aceitar que vamos estar com visibilidade reduzida daqui até o início do próximo ano. Eu acho que é esse o nível de aceitação que a gente vai ter. Cara, tem dados alternativos, né? A gente consegue ver tráfego em lojas, a gente consegue ver volume de compras real-time, tem dados anedóticos ou dados do setor privado que a gente consegue medir para tentar fazer uma inferência relativamente ao dado público, mas de facto tem dados do setor público que a gente não consegue ver, né? O Instituto de Estatísticas, ele tem dados que eles são eletrónicos. Eu estava vendo um estudo recentemente que mostrava que cerca de 20 a 35% da coleta de dados ela é feita eletronicamente, então ela não envolve nenhum humano necessariamente para fazer uma pesquisa. Então esses dados a gente está conseguindo, mas há ali, né, de cerca de 80% a 70% dos dados que a gente precisa de fazer pesquisas, precisa de inferências, precisa de ligar para alguém, precisa de ir no mercado para ver os preços, precisa falar com os CEOs e fazer uma pesquisa, e esses dados a gente não vai ter, simplesmente. Eu acho que a gente vai ter que assumir que vamos estar dirigindo com visibilidade reduzida relativamente aos dados de outubro e novembro. É o famoso aceita que dói menos, né? José Maria Silva, coordenador de alocação e inteligência da Avenue. Obrigada mais uma vez pela conversa e volte sempre aqui no Money, viu, José? Muito obrigado e voltarei com certeza. Obrigado, Muri. Tchau, tchau. Prazer estar aqui. Obrigada. Tchau, tchau.